Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver mais uma questão de estequiometria, só que agora utilizando três dos casos especiais desse conteúdo. São cálculos a mais que são pedidos numa questão e que vocês têm que ficar atentos logo do enunciado. Vamos lá? Caiu no Enem de 2019. Diz o seguinte: na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita. Então entendam. Quando esse ouro de tolo ele é garimpado, é um minério com várias impurezas, mas a maior parte dele, do minério, é de pirita, tá? 90%. Então, é a primeira parte do nosso caso especial. Esse caso especial se chama pureza, tá? Da substância. Ele é 90% puro. Continuando. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%. Pronto. O segundo caso especial em estequiometria é um caso de rendimento da reação. Ele está dizendo que essa reação, após ocorrer, ela não rende tudo o que você esperaria que rendesse. Ela vai render só 90% do total, tá bom? Então, vamos guardar essas informações e daqui a pouco a gente continua falando sobre esses casos. Conforme as equações químicas apresentadas, aí aqui ele me dá uma tabela com as massas molares, que a gente vai usar só as que nos interessam, tá? Ele me deu de todas as substâncias que estão nas reações, que a gente vai ver no próximo slide. Mas a gente vai peneirar e vai utilizar só aquilo que realmente é essencial. Para frente. Aí ele me dá essas três reações. A gente vê ali na primeira equação FeS2 tem 4 mols. É a pirita, é o que a gente tem lá no minério do ouro de tolo. E tem também o H2SO4 na última, que é o ácido sulfúrico, que foi a substância que ele falou lá no enunciado. Vamos ver o que ele quer. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilograma que será produzida a partir de 2 kg de ouro de tolo? Então, é uma regra de 3, é uma proporção que a gente vai utilizar. Só que antes de anotar os dados, de fazer a proporção, a gente tem que transformar essas três equações em uma só. É um caso especial chamado de reações consecutivas. Então, essas três reações vão ter que ser trabalhadas para que se transforme em só uma, para a gente poder fazer a proporção, a regra de 3 e achar a resposta, ok? Para frente. Então, a gente vai trabalhar as três equações que estavam lá no início, né? Que estavam na questão. A gente tem que se assegurar de não mexer para eliminar FeS2 e H2SO4, que são as substâncias que estão no enunciado da questão e na pergunta. Além disso, a gente tem que ver que tem substâncias iguais de lados diferentes que devem ser eliminadas, como o SO2, que está no começo da segunda e no final da primeira, e o SO3, que está no final da segunda e no começo da primeira. Essas substâncias elas serão eliminadas. E para eliminá-las, a gente tem que multiplicar as equações por valores que deixem-nos com números de mols igual, tá? Então, vamos ver, ó, a SO2 na primeira tem 8, então na segunda, como só tem 2, a gente tem que multiplicar por 4. Isso, quando multiplica um, multiplica todo mundo. A terceira tem o SO3. Na segunda tem 2, mas eu multipliquei por 4, ficaria 8. Então, na terceira, eu vou multiplicar todo mundo por 8 para ficar 8 SO3 também eu poder eliminar. Além disso, tem esses dois oxigênios que aparecem na primeira e na segunda e que a gente vai somar, porque eles estão do mesmo lado da setinha de reação, tá? Então, vamos fazer as alterações. Olha, na primeira, nada se altera, fica tudo do mesmo jeito. Na segunda, todo mundo eu multipliquei por 4.
E na terceira, todo mundo eu multipliquei por 8. Vamos fazer as alterações. Esse SO2 com esse SO2 tem 8 e 8, cada um de um lado. Eu posso cancelar. Esse SO3 com esse outro SO3 eu também posso cancelar. Os dois O2 tem 11 mais 4, vão ficar 15, tá? E aí fica da seguinte forma: 4FS2 mais 15O2, setinha do outro lado, 2Fe2O3 e 8H2SO4. Pronto, tudo isso eu fiz para saber qual é a proporção entre o FS2 e o H2SO4, tá? Que é de 4 para 8. Guarda essa informação que a gente vai já usar. Vamos anotar os dados. Tu tem aqui 4FS2 e 8H2SO4. A gente já pode fazer a simplificação desses valores e ficar de 1 para 2. A gente divide cada um por 4, fica 1FS2 e 2H2SO4, beleza? Além disso, lá na questão ele disse que no minério tem 90% de FS2, que é a pirita. Isso aqui a gente calcula no início, porque é a pureza da substância no minério. Tem também dizendo que na reação há um rendimento de 90%, mas o rendimento a gente só calcula depois da regra de 3 feita, tá? Sempre é nesse padrão. Além disso, ele diz que tem 2 kg de pirita e deu as massas da pirita, que é 120 gramas por mol, e do H2SO4, que é 98 gramas por mol. Esses valores são dados na questão, tudo isso tem lá, a gente só está anotando. Bom, aí agora a gente vai resolver. Tá aqui, a pureza do FS2 é de 90%. Então, se eu tenho ouro de tolo 2 quilos desse ouro de tolo, 90% desse valor equivale a 1,8 quilogramas. É só multiplicar por 90, o 2, e dividir por 100, 1,8. Aí eu faço a regra de 3 de acordo com a proporção. É 1FS2 para 2H2SO4. Primeiro eu boto os valores das massas molares, que eu botei ali no slide anterior. Do FS2 é 120 gramas e do H2SO4 é 98. Só que reparem que eu tenho 2 dele, então eu multiplico 98 por 2. E embaixo, para fechar a regra de 3, 1,8 ali, que é do FS2, portanto, embaixo dele, está para X. Aí multiplico os meios pelos extremos, né? Cruz, credo. Fica 1,8 vezes 2 vezes 98 dá 352,8, dividido por 120 dá 2,94 quilogramas. Opa, essa já é minha resposta? Pois é, não é. Por quê? Porque ainda tem o rendimento. Ele me falou na questão que o rendimento é de 90%. Então, 2,94 kg seria a quantidade de H2SO4 produzida se a reação tivesse 100% de aproveitamento. Mas não tem, é só 90%. Então, você calcula 90 dividido por 100 vezes 2,94. Fica igual a aproximadamente 2,6 kg, o que dá a minha resposta, item C, tá bom? E assim a gente conclui mais essa questão, encerrando aqui a semana de questões comentadas para o Enem. Espero que vocês façam uma boa prova. Tudo de bom, qualquer coisa, falem comigo. Beijos da tia Lori.